Maligno não foi uma decepção pra mim, porque sinceramente eu já não estava esperando muita coisa. James Wan que me perdoe, mas desde que eu vi o trailer eu sempre tive um pé atrás com esse filme. Mas olha, por falar no trailer, eu devo dizer que ele foi um dos pontos positivos do filme. Diferente dos trailers atuais, o trailer não entregou nada de importante assim pra história do filme, acredite ou não. O trailer te engana de uma maneira positiva, ele até parece que entrega muito ali da história, mas ela vai bem além do que ele mostra. E essa história nos apresenta a Madison, que depois de um evento traumático aí na sua vida, passa a ter visões de pessoas morrendo. Ela tá lá fazendo qualquer coisa da vida, deitada na cama dormindo, lavando roupa, e do nada tudo começa a mudar, o ambiente todo ali começa a mudar. Então ela se vê ali em um ambiente diferente, sem conseguir se mexer, sem conseguir se comunicar, e ali ela vê a pessoa morrendo, sendo morta por uma entidade maligna misteriosa. Não demora muito até que a Madison descubra que essa entidade maligna que ela vê matando as pessoas já fez parte do passado dela mesma, ela que não se lembrava, e agora ela vai precisar lutar para botar esse ser para correr de novo da vida dela e fazer ele parar de matar as pessoas. Se imagina vendo uma novela mexicana de terror. Foi assim que eu me senti em alguns momentos durante o filme. Pausas dramáticas, diálogos que supostamente deveriam causar um grande impacto. Onde estamos indo, Madison? Quem é Gabriel? Eu não sei o que deu na cabeça do James Wan para achar que esses diálogos e pausas dramáticas causariam algum impacto grande assim em quem tá assistindo. O impacto que esse tipo de cena causou em mim foi que eu juro pra vocês que em alguns momentos eu fiquei com uma vergonha alheia sinistra. Pra adicionar a nossa novela de terror mexicana, temos a trilha sonora, que na minha opinião é um dos pontos mais negativos do filme. É porque a trilha sonora é ruim? Não, é porque a trilha sonora é extremamente exagerada. Quando eu digo exagerada, é exagerada num nível que parece que o diretor achou que a cena por si só de tensão não conseguiria passar aquilo que ele queria que ela passasse, então foi necessário colocar ali uma trilha sonora super exagerada para ver se ela causava algum medo ou algum outro sentimento na pessoa que tá assistindo. A trilha sonora é tão exagerada que ela parece que ficou sozinha com o trabalho de construir a tensão. Cara, o James Wan sabe construir tensão muito bem sem a necessidade de uma trilha sonora exagerada. Então, nesses momentos do filme, eu até não conseguia ver a mão dele. Eu conseguia ver a mão dele nos ângulos de câmera diferentões, que ele é fera em fazer, na transição ali da mudança de ambiente, quando a Madison começa a ter as visões dela. Ele tem essas características muito boas que são marcas registradas dele. Mas em Maligno, quando chega esses momentos em que a trilha sonora é tão extrema que rouba a atenção da cena, o filme até parece que deixou de ser dirigido por ele. E eu tô reclamando assim da trilha sonora porque ela, ao invés de me jogar mais pra dentro do filme, ela fez o contrário disso. Ela me tirou da minha imersão. E a trilha sonora tem a função de fazer o oposto disso, né? Era pra ela me jogar mais pra dentro do filme. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar da trilha sonora é que ela me lembrou muito a trilha sonora de Sexta-feira 13. Acredito eu que a trilha sonora do filme tenha sim sido pelo menos parcialmente inspirada na trilha sonora de Sexta-feira 13. Só que vamos falar assim, é inspirada na trilha sonora de Sexta-feira 13, mas é uma Sexta-feira 13 mais exagerada. Enfim, eu tô aqui falando mal da trilha sonora, mas as cenas de tensão têm outros pontos que eu infelizmente também vou ter que reclamar. Algumas cenas de tensão são extremamente forçadas e parece que estão ali só enchendo linguiça. Não tem nada de interessante acontecendo, mais pra frente você também vê que não tem nada de interessante pra acontecer, mas o filme quer forçar uma cena de terror porque ele parece que tem essa necessidade de manter você tenso o tempo todo, mesmo que nada vá acontecer de fato ainda. Ele basicamente não quer te dar descanso, e pra ele não te dar descanso, ele precisa meter a atenção ali na tela o tempo todo, e ele faz o possível pra isso. E é fazendo esse possível que ele acaba trazendo cenas que querem assustar, mas que acabam não tendo nenhuma naturalidade. Tá, Kate, a gente já sabe que você é chata pra caralho, tá falando mal da trilha sonora, falou que tem cena de terror forçada, mas e o terrorzão? Ele funciona? Pois bem, eu consigo ver o filme por dois ângulos e eu quero explorar aqui esses dois ângulos, que eu acredito que esses pontos que eu vou falar são os divisores de água das pessoas que vão gostar do filme e das pessoas que não vão gostar. Então tu presta atenção aqui pra ver se tu acha que vai gostar ou não do filme. De um lado, a gente tem a galera que se assusta com mais facilidade, que gosta bastante de jumpscare, curte um terror
terror mais pipocão, que quer ver o filme com a intenção de se assustar. De outro lado, a gente tem a galera que já viu tanto filmes de terror que já é mais difícil de se assustar, que gosta de uma construção da tensão mais trabalhada e não necessariamente com um susto no final, e que tem mais interesse na história, né, no mistério, no que ela tem para oferecer ali, o que é a resolução daquilo tudo, do que na parte visual exatamente. Para esse primeiro grupo que eu falei, eu acredito que o terror vá funcionar assim. Agora, pro segundo grupo, nem tanto. E eu não digo isso apenas pelos aspectos que eu já falei aqui no vídeo sobre o filme, mas tem uma coisinha que na verdade é uma coisinha muito importante, que é a tal entidade. A tal entidade tem uma forma física e uns trejeitos assim que impressionam mesmo, inclusive James Wan foi muito criativo nesse quesito. Ou seja, aquele primeiro grupo que tá mais interessado em uma aparência que impressione na ameaça, na entidade, vai curtir, vai olhar para aquela entidade e vai falar: caralho, que maneiro! Mas quem gosta de ir a fundo na história vai olhar para aquilo, vai achar maneiro porque realmente é, mas também vai pensar um monte de coisa. Na verdade, vai se perguntar um monte de coisa. Dentre essas várias coisas que porra é essa? Isso porque o filme parece que não se decide na natureza que ele quer estabelecer para aquela entidade. Então, quando a gente descobre o que ela é, um monte de pergunta começa a pipocar na nossa cabeça, porque o filme não decide o que é o Gabriel, que é a entidade. O que ele é, quais são os poderes que ele tem, como é que funciona aquele mundinho dele ali. A história dele não é redondinha como deveria ser. Algumas coisas, várias coisas não são explicadas e são coisas que precisariam sim ser explicadas. Então, assim, existe ali um plot twist e esse plot twist impressiona todo mundo que tá assistindo, sem exceção dos dois grupos, mas esse também é um momento em que ou tu vai surfar a onda e vai achar foda, ou tu vai achar foda por um breve período de tempo e em seguida vai começar a fazer as perguntas que eu falei. Esses são os dois ângulos que eu consigo imaginar as pessoas indo com as suas opiniões em relação ao filme. Inclusive, me conta aqui nos comentários em qual desses dois grupos você acha que você se encaixa. Eu tô no segundo grupo, eu achei super maneiro, muito criativo, me enganou direitinho, jamais imaginaria a resolução da forma como ela foi. Inclusive, esse é o ponto mais positivo do filme, na minha opinião, é o ponto alto da história que consegue destacar o filme realmente. Dentre tantas outras histórias de terror parecidas com essa resolução realmente consegue colocar ele ali um pouquinho acima delas, mas quando a gente para analisar, essa resolução não se sustenta completamente porque ele não estabelece as regras para o seu próprio mundo. Além dessas inconsistências, outras coisas em relação ao Gabriel também me incomodaram, mas estão mais para a parte das características do personagem mesmo. Características nas quais eu não posso me aprofundar, porque senão eu estaria dando spoiler, e muito spoiler na verdade, mas eu vou falar uma só. Não gostei da voz dele, não. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que o início e o desenvolvimento do filme acabaram cooperando muito bem para a reviravolta que vem lá no final. O filme se desenvolveu de uma forma que a gente realmente não conseguisse imaginar aquela verdade. Ele começa mostrando a entidade para você já ter a imagem dela fixada ali na sua cabeça pelo resto do filme. E, inclusive, ela parece ser ridícula no começo. Apresenta uma ameaça que parece ser a mais clichê possível. Ele vai construindo uma história que parece que vai dar no mesmo lugar de sempre, de tudo que é filme. E aí ele vai lá e consegue te surpreender. Por isso, é possível que ao longo do filme você fique um pouco de saco cheio, como eu fiquei. Essa forma que o filme se desenvolveu foi boa para que mais lá pra frente você realmente possa ficar impressionado com a resolução que ele apresenta, mas ao mesmo tempo é ruim porque o filme acaba concentrando a parte da história que ficou de verdade interessante, na verdade, a única parte interessante da história pro final. Então tu provavelmente vai passar o filme todo lá achando, eu já sei onde isso vai, eu já vi isso em algum lugar, pra só no final você ver que aquela história é interessante. Mas eu não poderia deixar de elogiar os efeitos especiais, a fotografia e os ângulos de câmera super criativos, que são pontos muito positivos do filme. O filme usa bastante CGI, principalmente nesses momentos em que a Madison tá pra ter as visões dela ali e muda completamente o ambiente. E esse CGI ficou, sim, muito bem produzido. Os efeitos práticos para mostrar ali a aparência da própria entidade também ficaram muito bons. Ao meu ver, no aspecto visual ali, não ficou nada artificial. Eu sou uma pessoa que repara bastante nisso. Quando fica artificial, eu já fico com ranço no filme. Eu não vou ser hipócrita de vir aqui falar para vocês que eu gostei do filme como um todo, porque eu honestamente não curti. Eu gostei de alguns pontos específicos, principalmente a criatividade
profundidade da história, a resolução de tudo ali. A gente sabe como é complicado criar algo diferente no terror hoje em dia, alguma coisa que ainda não tenha sido criada, ou alguma coisa que surpreenda e que realmente faça com que as pessoas não consigam adivinhar o final. Então o James Wan trouxe sim uma história que consegue se destacar, mas infelizmente todo o desenvolvimento para poder chegar até o momento em que a história mostra pra gente que ela não é igual às outras, não ficou legal. Não na minha opinião, vamos deixar aqui destacar, minha opinião. Mas se eu fosse você, ainda assim eu assistiria, porque como eu disse lá no meio do vídeo, eu acho que vai ter muita gente que vai gostar e também acho que vai ter muita gente que não vai. Você não vai saber se você vai gostar ou se não vai até você assistir o filme. Até porque, meu povo, gosto é igual furico, então vai assistir pra tirar as tuas conclusões. Eu tô aqui te dando a minha opinião. Eu não curti, infelizmente, só gostei do final, pronto. E nem do final inteiro, né? Parte do... Tá bom, peraí. Da resolução, pronto. Da história, do que é que tá acontecendo. É disso que eu gostei, pronto. E faz favor de voltar aqui, hein, depois que você assistiu o filme, porque eu quero ouvir todas as opiniões possíveis desse filme pra ver se eu que sou chata pra caralho mesmo. Vai que o filme é muito bom e eu que sou a única chata que não curtiu tanto assim. Quero muito saber, então volte aqui depois, aproveite e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Beijinhos e até a próxima.